É isso aí. Antropologia. A Maria é fera. E você que está acompanhando, a gente já deu uma olhada em vários artigos e pesquisas sobre o comportamento humano, né? É verdade. A gente tá aqui para te ajudar a juntar as peças do quebra-cabeça, sabe? É, tipo, conectar os pontos. Isso, conectar os pontos. E a gente vai começar falando de um tema que todo mundo adora, a felicidade. Ah, quem não gosta de ser feliz? Pois é. Mas e aí, qual a sua definição de felicidade? Já parou para pensar nisso? Boa pergunta. A gente viu nos seus materiais que a felicidade é vista de formas diferentes em cada cultura, né? É verdade. Me chamou a atenção aquele estudo sobre a cultura japonesa. Os japoneses veem a felicidade como um estado de harmonia com a comunidade e com a natureza. É bem diferente da nossa visão aqui no Ocidente, né? A gente é mais individualista. Total. E essa diferença cultural impacta a forma como as pessoas buscam a felicidade. Tem cultura que a felicidade está ligada à realização pessoal. Em outras, a bem-estar coletivo. Que é? Cada cultura tem sua própria receita de felicidade. É isso aí. E aí me vem a pergunta, será que existe um jeito certo de ser feliz? Olha, Shani, não existe receita de bolo, né? Não dá para comparar culturas usando o mesmo parâmetro de felicidade. Faz sentido. É. O que importa é entender o que faz sentido para cada cultura e como isso se reflete no bem-estar das pessoas. Concordo. E falando em bem-estar, a gente não pode esquecer das emoções, né? Ah, as emoções. Elas influenciam tudo na nossa vida. Decisões, relacionamentos, tudo. É verdade. E a gente viu que elas não são só sentimentos, né? Envolvem processos biológicos no nosso cérebro. Uma coisa que me impressionou foi como o medo pode ser paralisante ou um motor para ação, dependendo da situação. É a mesma emoção com efeitos diferentes. Totalmente. E entender como as emoções funcionam é fundamental para a gente ter mais controle sobre elas, né? Não ser refém dos nossos sentimentos. É, a gente precisa aprender a lidar com ela. É, exatamente. É. Saber identificar e lidar com as emoções é essencial para ter relacionamentos mais saudáveis, tomar decisões mais conscientes e ser mais feliz. Com certeza. E para a gente se conectar com os outros e expressar essas emoções, a gente precisa da comunicação. Verdade. A comunicação é a chave para construir pontes entre as pessoas, né? Seja verbal ou não verbal. É, tudo comunica, né? Gestos, Bem- expressões faciais, tom de voz. É verdade. A gente precisa estar atento a esses sinais, tanto os nossos quanto os dos outros. Para evitar mal-entendidos, né? E construir relações mais autênticas. E nesse mundo globalizado, a gente precisa se comunicar com pessoas de diferentes culturas, o que deixa tudo mais complexo. Nossa, muito mais. Cada cultura tem seus códigos, seus jeitos de se expressar. Imagina, o que é educado numa cultura pode ser ofensivo em outra. É verdade. Me lembro de uma vez que viajei para fora e fiz um gesto que era super ofensivo por lá. Que constrangimento. Acontece. Hum. Por isso é importante a gente pesquisar sobre a cultura do lugar, né? Para evitar gafes. Totalmente. E falando em experiências, você já parou para pensar como a sua personalidade é moldada pelas suas vivências? Que interessante. Experiências, crenças, valores, tudo isso contribui para te tornar quem você é. É como se a gente fosse um mosaico, né? Cada pedacinho conta uma parte da nossa história. Que legal essa analogia. E a gente viu que existem várias teorias que tentam explicar a personalidade, né? Sim. A gente tem a teoria dos 5 grandes fatores de personalidade, por exemplo. Ela identifica traços como extroversão, amabilidade. Neuroticismo, conscienciosidade, abertura à experiência. Exatamente. Mas e aí, qual a importância de entender a nossa personalidade? Já. Isso muda alguma coisa na prática? Muda tudo. Quando a gente se conhece melhor, entende nossos pontos fortes e fracos, o que nos motiva, o que nos irrita. E o que nos faz feliz, né? Com certeza. Com autoconhecimento, a gente consegue ter relacionamentos mais saudáveis, fazer escolhas mais alinhadas com os nossos valores. E viver uma vida mais autêntica. É isso aí. E não podemos esquecer que a nossa personalidade também é moldada pela cultura em que a gente vive. Verdade. A cultura influencia tudo. A forma como a gente se veste, como educa os filhos. Em algumas culturas, a individualidade é valorizada. Em outras, o senso de comunidade é mais importante. E isso impacta a forma como as pessoas se comportam e constroem suas identidades. É como se a cultura fosse um filtro que molda a nossa visão de mundo. É uma ótima forma de ver. E entender essa influência cultural é fundamental para a gente ter mais empatia e respeito pelas diferenças. Concordo plenamente. E falando em diferenças, que tal a gente mergulhar mais fundo nesse tema? Na próxima parte do The Deep Dive, a gente vai explorar como a cultura molda o nosso comportamento, desde os hábitos até as crenças mais profundas. Isso aí. Vamos descobrir como essa influência se manifesta em várias áreas da vida. Na educação, no trabalho, nos relacionamentos. Até a próxima. Até lá. E aí, pessoal? De volta para o The Deep Dive. A gente estava falando sobre como a cultura molda a nossa visão de mundo, lembra? E como ela impacta a nossa personalidade. É isso aí. Mas agora,
Vamos ver como essa influência aparece no dia a dia. O que você acha? Boa. Eu adoro quando a gente consegue aplicar o conhecimento na prática. Entender como a cultura influencia nosso comportamento é fundamental para a gente ter mais consciência, né? Total. Você já parou para pensar como a cultura do Brasil influencia seu jeito de ser? Ah, com certeza. Nossos hábitos, crenças, valores. Tudo moldado pela cultura, né? A gente tem um jeito único de se comunicar, por exemplo. Ah, é verdade. Muitos gestos, expressões. Usamos muitas gírias. E isso às vezes causa uns mal-entendidos quando a gente conversa com pessoas de outras culturas. Lembra daquele estudo sobre o contato visual? Que em algumas culturas olhar nos olhos é sinal de respeito. Isso. Mas em outras, pode ser visto como um desafio ou até agressão. A gente precisa ficar ligado nesses detalhes para evitar gafes e construir relações mais tranquilas, né? Sem dúvida. E por falar em relações, a cultura também influencia como a gente se relaciona com os outros. Verdade. Ela define os papéis sociais, as normas de comportamento, os limites. Até como a gente demonstra afeto. Em algumas culturas, abraços e beijos em quem a gente acabou de conhecer são super normais. E em outras, isso seria invasivo, né? Totalmente. E essa diferença cultural também aparece na estrutura das famílias, né? Sim. Em algumas culturas, a família extensa participa muito da criação dos filhos, enquanto em outras, a família nuclear é mais valorizada. E essa diferença impacta diretamente na educação das crianças, né? Nos valores que elas aprendem. Na forma como elas se relacionam com o mundo. Cultura influencia até a forma como a gente se veste, a comida, a música. Os filmes que a gente assiste, tudo isso faz parte da nossa identidade cultural. A gente absorve tudo isso desde pequeno, né? É como se a cultura fosse um software que a gente instala na mente. Essa analogia é legal. E esse software molda a nossa forma de pensar, sentir, agir. E a gente carrega ele para onde a gente vai, né? Mesmo quando viajamos para outros países, levamos nossos valores, crenças. Nossa forma de ver o mundo. Exatamente. E essa bagagem cultural pode ser um triunfo ou um obstáculo, né? Depende de como a gente lida com ela, né? A gente precisa ter a mente aberta, né, disposta a aprender com outras culturas. E questionar nossos próprios valores. E aí entra a educação, né? Verdade, a educação nos abre para o mundo, mostra diferentes perspectivas. E nos ajuda a ter uma visão mais crítica, né? Mais tolerante. Com certeza. Yeah. E a educação nos limita à escola, né? A gente aprende o tempo todo. Com as experiências, com as pessoas, com os livros que a gente lê. Com os filmes. É verdade. A gente tem que buscar conhecimento, se informar, questionar, pensar por conta própria. Afinal, o mundo é cada vez mais complexo e globalizado, né? A gente precisa estar preparado para lidar com a diversidade cultural, com as diferenças de opinião. Com os desafios da comunicação intercultural. E para navegar nesse mundo, a gente precisa desenvolver a inteligência cultural. Inteligência cultural. Nunca tinha ouvido falar. Me explica. É a capacidade de entender e se adaptar a diferentes culturas. Tipo, conseguir se comunicar bem, construir laços de confiança. Evitar mal-entendidos. Parece bem importante para quem vive nesse mundo globalizado. Mas como a gente desenvolve essa inteligência? A gente aprende com as experiências, né? Viajando, conhecendo pessoas. Se abrindo para o novo. Exato. E a leitura também ajuda bastante. Ler sobre outras culturas. A gente entra em contato com diferentes formas de pensar e viver. Assistir filmes, séries, documentários também, né? Tudo isso aumenta nosso repertório cultural e desenvolve a empatia. Mas não basta só ter contato com outras culturas, né? A gente precisa questionar nossos próprios valores, sair da zona de conforto. Se abrir para o diferente. E essa abertura é fundamental para construir um mundo mais justo, tolerante. Mais humano? E falando em mundo mais humano, a cultura também influencia como a gente lida com as emoções, né? Sim. Em algumas culturas, demonstrar emoções é sinal de fraqueza. Em outras, é super natural falar dos sentimentos. Isso impacta como a gente busca ajuda quando está passando por um momento difícil, né? Em algumas culturas, procurar um psicólogo ainda é tabu. Em outras, é normal. Precisamos quebrar esses tabus, né? Saúde mental é tão importante quanto saúde física. Com certeza. E falar sobre isso ajuda as pessoas a buscarem ajuda quando precisam. É verdade. E a cultura também influencia como a gente lida com o estresse, né? Sim. Em algumas culturas, o trabalho é super valorizado e as pessoas se cobram muito para serem produtivas. Em outras, o tempo livre é mais importante. E essa diferença impacta os níveis de estresse, né? Total. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Respeitar os limites do corpo e da mente. E aprender a lidar com o estresse de forma saudável, né? Seja com exercícios, meditação. Se conectando com a natureza ou só relaxando e fazendo coisas que a gente gosta. E aí, pessoal, de volta
para a última parte do nosso mergulho, no The Deep Dive. A gente já explorou como a cultura molda nossa visão de mundo, nossos comportamentos, até nossas emoções. Quanta coisa, né? E agora, para finalizar com chave de ouro, vamos mergulhar num universo fascinante. A neurociência. Neurociência. Preparados para desvendar os mistérios do nosso cérebro. Sempre me fascinou como essa massa cinzenta controla tudo que a gente faz, pensa, sente. Pois é. Mas confesso que para mim sempre pareceu complicado demais. Que nada. A gente descomplica tudo para você. A neurociência estuda o sistema nervoso que comanda tudo no nosso corpo. Tipo, Desde respirar até coisas mais complexas. Aprender, tomar decisões, criar. nossa. E como essa máquina poderosa se conecta com a cultura? A gente falou tanto de cultura nas partes anteriores. Aí que coisa interessante. Lembra que a gente falou que a cultura molda nossos valores e crenças? A neurociência mostra que essa influência cultural se reflete até na estrutura do nosso cérebro. A cultura muda a estrutura do nosso cérebro. É isso mesmo. Imagina o cérebro como um músculo que se desenvolve com o uso. A cultura, com suas normas e costumes, faz a gente usar algumas áreas do cérebro mais que outras. Aí, com o tempo, isso molda a estrutura do cérebro. Entendi. Por exemplo, tem um estudo que mostra que pessoas de culturas que valorizam a interdependência, como a cultura japonesa, elas tendem a ter uma atividade cerebral mais forte em áreas relacionadas à empatia, à leitura de expressões faciais. Caramba. Então a cultura está entranhada na gente de um jeito que a gente nem imagina. E como a neurociência ajuda a gente a entender melhor o comportamento humano? Ela nos permite ir além da superfície, sabe? Como assim? Ao invés de só descrever como uma pessoa reage a uma situação, a gente pode investigar os processos cerebrais por trás da reação. Entendi. Isso dá uma compreensão muito mais profunda do comportamento humano. Faz sentido. Mas como a gente usa esse conhecimento na prática? A neurociência tem contribuído para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para doenças mentais. Depressão, ansiedade. É mesmo? É mesmo. Yeah. Entender como o cérebro funciona abre portas para terapias mais direcionadas. E a gente viu nos seus materiais que a neurociência também tem ajudado a criar tecnologias incríveis, né? Tipo aquelas próteses controladas pelo pensamento. Exatamente. A interface cérebro-máquina tem avançado muito. Já existem próteses que respondem aos comandos do cérebro. Precisam mais. Tecnologia a serviço da humanidade e a inteligência artificial, como ela entra nesse cenário. A inteligência artificial é outro campo que se beneficia da neurociência e que também desafia, né? A gente está ensinando as máquinas a aprenderem como nós, a reconhecerem padrões, a tomarem decisões. É fascinante e um pouco assustador ao mesmo tempo, né? É assustador por quê? A inteligência artificial pode ser uma ameaça. Olha, a gente precisa ter cuidado, sim. Por quê? A inteligência artificial tem um potencial enorme, tanto para o bem quanto para o mal. A gente precisa garantir que ela seja usada de forma ética e responsável. Já pensou. Pois é. Mas o que a gente pode fazer para garantir que a inteligência artificial seja usada para o bem? A gente precisa participar do debate, se informar, questionar, garantir que ela seja desenvolvida com princípios éticos, com respeito aos direitos humanos, sabe? Com foco no bem-estar da sociedade. A gente precisa estar preparado para o futuro. O mercado de trabalho está mudando, novas profissões surgindo. É A verdade. gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Com certeza. Desenvolver habilidades como criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional e adaptabilidade vai ser fundamental. O futuro é incerto, mas a gente pode encará-lo com otimismo. A mente humana é capaz de coisas extraordinárias. Verdade. E a gente precisa usar todo o nosso potencial, nossa inteligência, nossa criatividade para construir um futuro melhor para todos. Se com essa mensagem inspiradora a gente chega ao fim do nosso mergulho no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pela mente humana, que tenham aprendido coisas novas e que se sintam inspirados a continuar explorando esse universo. O conhecimento é a chave para um futuro mais brilhante. Até a próxima.